Olá, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor. Eu sou o missionário Adriano de Lima e estou aqui para falarmos da segunda lição de Escola Bíblica Dominical do ano de 2021. Nós estaremos falando, subordinado ao tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lembrando aos irmãos que esse ano de 2021, por causa do aniversário de 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil, o foco das lições de escola bíblica é exatamente sobre o poder pentecostal, o poder do Espírito Santo. No primeiro semestre falamos exatamente sobre este poder e neste semestre vamos estar dando continuidade a essa temática e falando dos dons espirituais. Essa primeira lição nós vamos falar que é "E deu dons aos homens". Tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser uma lição muito rica e nós vamos aprender muito a respeito deste tema. Agora sim, este é o título da primeira lição, que é "E deu dons aos homens". O textual é o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto levou o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8. A verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Nessa primeira lição, nós iremos estudar essa temática, que são os dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais, a importância dos dons espirituais para a igreja e também os tipos e classificações destes dons segundo as Escrituras Sagradas. Essa lição dá continuidade à lição do primeiro trimestre, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, e é o propósito da CPAD neste ano abordar com prioridade os temas que identificam os fundamentos da teologia pentecostal. E nada melhor do que falarmos sobre os dons espirituais, sobre a importância dos dons espirituais para os cristãos e para a igreja. Nesta primeira lição, que é uma lição que se inicia o segundo trimestre, nós vamos enfatizar a definição e a classificação dos dons espirituais à luz do Antigo e do Novo Testamento, mas principalmente acerca do Novo Testamento. O comentarista aqui, ele já destaca dizendo algo que é muito interessante. Ele diz que os dons, além de auxiliar o corpo de Cristo na sua grande comissão, os dons divinos também ajudam os santos a chegar na unidade da fé. Adentrando aqui no primeiro tópico, que fala sobre os dons na Bíblia, como nós temos falar de muitos dons à luz do Novo Testamento, ela também abrange o Antigo Testamento. Claro que nós podemos pontuar que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele já se manifestava no homem, mas ele se manifestava em apenas algumas pessoas distintas. Ele não se manifestava em todos os homens. Nós vamos ver a Bíblia dizer que Deus encheu a Sansão para uma grande obra. Nós vamos ver a Bíblia dizer que Deus encheu a Davi para uma grande obra, que eram pessoas escolhidas por Deus distintas. No Antigo Testamento era exatamente assim que se manifestava as dádivas dos dons espirituais para com os homens. O comentarista vai dizer que no Antigo Testamento a palavra que significava dom era uma palavra hebraica natan, que significa dádiva, dar. Por isso nós podemos afirmar que no Antigo Testamento há apenas vislumbres dos dons divinos concedidos às pessoas peculiares, como os reis, sacerdotes e profetas. Todavia, os dons divinos
estavam acessíveis ao povo de Deus na antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. É interessante que nós venhamos a pensar que esse dar dons aos homens aconteceu exatamente quando a Bíblia vai dizer que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui está apontando exatamente para o sacrifício de Jesus, que Jesus, ao subir ao alto, ele deu dons aos homens. Interessante é que antes, como eu disse, o dom era manifestado apenas em algumas pessoas, não todas as pessoas, mas a partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, que Jesus subiu ao alto, ele abriu um leque de oportunidade, e a Bíblia vai dizer que ele distribuiu dons aos homens. No Novo Testamento, o comentarista vai dizer que a palavra dom, ela aparece com significado diferentes e que relaciona ao verbo grego, a palavra grega didomi. Este verbo representava o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4, no capítulo 4, no versículo 15, nós vamos ver expressamente o que o autor queria dizer a respeito dessa palavra dar, que está escrito assim: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para igrejas em nome de Jesus. São os dons que promovem as libertações dos cativos. São os dons que ministram as curas nos doentes. É os dons que nos ajudam a proclamar a salvação aos homens para a glória de Deus. É interessante deixar claro que no Novo Testamento também, que todos os cristãos, todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo. No Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento tinha que se levar as suas culpas e reclamações até o sacerdote. Hoje nós podemos acessar, nós podemos entrar diante de Deus e através de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, receber os dons que melhores possam ser ministrados para a igreja. Os dons também são uma dádiva para a igreja, porque a sua grande maioria de dons, e nós vamos falar isso mais para frente, são dons a fim de ser didáticos e eficientes no estudo e nos ensinos à igreja. O comentarista vai dizer que, à luz da Bíblia, nós podemos dividir os dons em 3 categorias. Nós podemos dividir os dons em dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Cada uma dessas divisões e classificações de dons nós podemos encontrar na Bíblia. Existem algumas passagens bíblicas que falam a respeito desses dons. Uma das passagens que nós podemos ver é Romanos, ele fala a respeito disso, em 1 Coríntios e em Efésios. Todas essas 3 passagens falam dos dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Nós podemos ver a forma com que Deus enviou esse recurso através de Cristo para que nós possamos fazer melhor a sua própria obra, para que nós possamos trabalhar melhor na obra de Deus. Mas nós devemos lembrar que essa citação de dons em Romanos, em 1 Coríntios e em Efésios, respectivamente, é apenas um resumo didático, pois Paulo ele expõe o assunto em suas cartas
e ele não quis exaurir todos os dons em uma lista. Eles estavam falando apenas dos dons que haviam na igreja em Corinto, apenas para resolver o problema da igreja em Corinto. Vamos entrar agora no segundo tópico, que fala a respeito dos dons de serviços ministeriais e espirituais. Os dois relevantes relacionados ao serviço cristão nós podemos encontrar em Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como o membro do corpo humano depende de outros para exercer a sua função, a igreja necessita um dos outros para fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Paulo está dizendo que sozinho nós não conseguimos nada. Basicamente, é o que Jesus diz quando ele fala que sem ele nós não podemos fazer nada. Por isso a categoria de dons, apresentada em Romanos capítulo 12, traz a ideia de manutenção desta comunhão dos santos, pois, ao falarmos de serviço, subentende-se que serve, está prestando um serviço a alguém. Basicamente, essa lista de Romanos 12 é Paulo apresentando os dons daqueles que servem a igreja, daqueles que estão a serviço do reino de Deus. Podemos observar que nessa lista que Paulo dá em Romanos a respeito de dons de serviços, ele está apontando diretamente a mesma palavra grega que define diácono, que define serviço. Os irmãos devem lembrar que quando os apóstolos da igreja primitiva estavam pregando, houve-se a necessidade de servir às mesas. E a Bíblia vai dizer que, inspirados pelo Espírito Santo, eles deveriam escolher homens que fossem cheios do Espírito Santo, para que pudesse servir às mesas enquanto eles estavam ensinando a palavra. É basicamente isso que Paulo está falando quando ele fala de dons de serviço. São dons de prestação de serviço para alguém. Paulo está dizendo da necessidade de pessoas que tenham este dom para poder servir a outros. Mas quando nós falamos de dons, é importante que nós venhamos a lembrar que os teólogos eles dividem essa questão de dons em três partes, em três categorias. Uns vão dizer que os dons recebem desde o seu nascimento. A segunda teoria é que os dons são ações sobrenaturais da parte de Deus. E a terceira teoria vai dizer que os dons são dados através do conhecimento, de adquirir. A primeira teoria, quando diz que os dons são habilidades naturais que o homem recebe a partir do seu nascimento, essa não é a teoria que nós usamos, nem muito o que Paulo está querendo dizer aqui. Não podemos confundir as habilidades naturais com os dons espirituais. Não tem condição de fazermos essa comparação que as pessoas recebem ao nascer e que desenvolvem ao longo do tempo. Não é desses tipos de dons que Paulo está dizendo. Ele não está falando a respeito desses dons. Os dons espirituais não são habilidades naturais. Na segunda teoria, afirma que os dons espirituais são ações sobrenaturais da parte de Deus à parte da ação do homem. Também não é desse jeito que nós entendemos a respeito dos dons espirituais e não se adequa ao pentecostalismo clássico. É
É claro que os dons espirituais, eles servem para ações sobrenaturais da parte de Deus. E podemos até dizer que os dons espirituais são ações espirituais da parte de Deus, mas não é a parte dos homens. Não é algo que seja independente dos homens. Aqui, quando a teologia pentecostal vai dizer que Deus deu dons aos homens, isso já aponta exatamente para a terceira teoria. Já está apontando, dizendo que Deus ele está usando o ser humano para que esses dons venham ser manifestos na terra. Então nós entendemos aqui que para realizar essas obras é necessário que haja o dom que Deus deu ao homem, mas também uma aplicação da parte do homem para que os homens possam fazer, para que os homens possam exercer a obra de Deus. Com isso em mente, nós vamos perceber que no Novo Testamento existe pelo menos 4 listas a respeito de dons espirituais, que, como eu já disse, está previsto em Romanos capítulo 12 do 6 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12 versículo do 8 ao 10, capítulo 12 versículo 28 e em Efésios também em capítulo 4 no versículo 7 a 10. Com base nessas listas que nós encontramos no Novo Testamento, nós podemos perceber que esses dons são divididos em 3 categorias. A primeira categoria são os dons de serviço, são os dons espirituais, e a terceira categoria são dons ministeriais. Quando nós podemos entender essa divisão, o comentarista ele começa a especificar a respeito disso os dons de serviços ministeriais e os dons espirituais. Podemos ver que quando ele fala a respeito dos dons de serviços em Romanos capítulo 12, que é para manutenção da igreja, Paulo vai dizer no capítulo 12 de Romanos, no versículo número 6, que de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Então, nessa divisão, nós extraímos de Romanos capítulo 12, os dons de serviços estão inclusos, dons que se prestam a auxiliar alguém em relação a alguma coisa. Observe que quando lemos essa passagem, nós não conseguimos extrair somente os dons de serviço. Existem outros dons que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando do dom de ensino, especialmente, mas como nós estamos falando de um estudo sistemático para a nossa compreensão, uma das ênfases é exatamente o dom de serviço, que é o dom que ajuda na comunidade cristã. E quando nós vemos a questão dos dons de serviço, o comentarista, ele, juntamente com Romanos capítulo 12, ele separa esses dons de serviço em 5 partes. A primeira parte é o dom de ministério, o ofício diaconal, que é exatamente como eu disse, no original grego vem de diaconia, que é exatamente de cuidado e auxiliar alguém. O segundo tipo de dom que nós encontramos é exatamente o de exortação, dom de exortação, encorajamento. A palavra do original que empregava é a mesma que é utilizada para o Espírito Santo. É a mesma palavra que quando fala da questão do Espírito de Deus.
dom de Deus é um dom também de consolo, uma vez que o Espírito Santo é o Consolador. Alguns crentes recebem exatamente da parte de Deus para que possa consolar as pessoas, para que possa encorajar as pessoas, para que possam ajudar as pessoas. É também um dom de serviço que diz a respeito de ajudar outras pessoas. O terceiro dom dessa categoria é o dom de repartir. O apóstolo Paulo vai dizendo que deve-se usar esse dom de repartir. Ele significa exatamente compartilhar recursos para o bem de outro, exatamente para ajudar os dias difíceis de outras pessoas. O que é que nós podemos falar a respeito desse dom? Os irmãos devem perceber que existe na igreja algumas pessoas que têm mais aptidão para a obra social, para que reparta com o outro. E quando a Bíblia está dizendo aqui do dom de repartir, não está falando que a pessoa que reparte tem que ter esses bens para ser repartido. Não. Aqui ela está dizendo que a pessoa que tem o dom de repartir. Tem pessoas que conseguem arrecadar vários donativos e repartir com os irmãos que são mais carentes. É exatamente disso aqui que o apóstolo Paulo está falando quando ele fala do dom de repartir. Reparte tanto espiritual quanto reparte na área secular, que tem condição de fazer essa repartição. O quarto dom dessa lista é o dom de presidir. Perceba que o apóstolo Paulo diz: o que preside com cuidado. Perceba que sempre que ele fala de dom, ele fala de como o dom deve ser exercido. Aqui ele está dizendo que aquele que preside deve exercer essa presidência com cuidado, mas aqui não é presidência de cargo, mas sim uma habilidade para poder liderar pessoas. Perceba que tem algumas pessoas que têm uma facilidade para a liderança. Tem algumas pessoas que têm facilidade para estar na frente da obra liderando. É esse dom que Paulo está dizendo, que é o dom de presidir. Tem pessoas que conseguem presidir. O último tópico que Paulo fala é o dom de misericórdia, que o apóstolo fala que quem exercita misericórdia, que o faça com alegria. O que é o dom de misericórdia? É exatamente essa habilidade para cuidar dos doentes, para ajudar aqueles que estão em condições difíceis. Esse dom de misericórdia, ele caminha lado a lado com o dom de repartir, porque está exatamente falando a respeito de ter misericórdia do outro, a respeito de poder ajudar o outro, a respeito de poder suprir a necessidade do outro. Essa é a lista dos chamados dons de serviço. Com isso, nós chegamos ao segundo tópico, que trata dos dons espirituais propriamente dito. O comentarista está dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, os irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operações de maravilhas, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses aqui são os 9 dons espirituais propriamente ditos, porque são esses dons que nós lembramos e tem muito mais ênfase dentro das igrejas, mas não são esses apenas os únicos dons. São esses que a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo faz questão de dizer no capítulo 12. O comentarista diz: apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, uma categoria particular de experiência religiosa, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial de Corinto, conhecessem
algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo um comentário bíblico Bico da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos na idolatria. Muitas manifestações espirituais lembravam as experiências de religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e a sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Eu acho interessante essa parte do Novo Testamento que fala a respeito dos dons. Nós vamos falar no terceiro tópico a respeito do propósito dessas palavras do apóstolo Paulo, mas a proposta de Paulo a escrever não era inibir esses dons, e sim ordenar, porque a igreja de Corinto ela tinha todos os dons espirituais, uma igreja carismática, porém faltava discernimento, porém faltava conduta ética para aquela igreja. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo ele vai destacar quais são os dons espirituais, e nós vamos falar mais na sequência a respeito desses dons. Não vamos explicar cada um, porque é o propósito do trimestre inteiro. A palavra de sabedoria é um dos deles, a palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimentos de espíritos, variedade de línguas, interpretação de língua. Esses são os chamados dons espirituais. Apesar de que todos os dons são espirituais, porque Deus é espírito, Paulo está especificando esse como dom para edificação da igreja do Senhor. O comentarista continua dizendo: a Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta a forma adequada de utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Esse foi o nosso tópico 2. Aqui no tópico 3, o comentarista propõe falar acerca dos dons ministeriais que estão lá em Efésios. Os dons ministeriais também são espirituais, são concedidos pelo Espírito Santo de Deus, mas nesse caso tem uma finalidade eclesiástica, no sentido de ordenar, no sentido de organizar a igreja. Aqui nós nos referimos a ofícios eclesiásticos que são os dons para apóstolos, profetas, evangelistas, profetas e doutor. Aqui nós vamos ver a expressão em a Bíblia dizer que ele deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Trata-se, é claro, de um conjunto de dons que são fundamentais para a Igreja do Senhor. Nesse ponto, o comentarista destaca que a Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais dessa forma, pois o propósito do Senhor concedê-lo segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, em segundo, promover o crescimento da igreja local e, em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-la com zelo e amor. Portanto, o ensino do Novo Testamento acerca dos dons ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Nós estamos vendo aqui um ponto de vista ministerial
ministerial eclesiológico, que mostra o cuidado de Deus com a organização da sua igreja, porque a obra de Deus ela é organizada. E a ideia de Paulo ao falar dos dons é exatamente sobre essa organização. Aqui nós temos algo diretivo das Escrituras para que nós possamos entender como é essa organização: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, para observarmos o cuidado de Deus para preparar e para distribuir à sua igreja essas três classes de dons, para que haja uma unidade na sua igreja. São essas as três principais listas que encontramos no Novo Testamento: os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Assim, nós chegamos ao terceiro tópico, que tem por título Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Aqui chama a atenção o propósito da escrita da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Fica evidente que, apesar da igreja de Corinto ter os 9 dons, era uma igreja problemática. Isso mostra que uma igreja que tinha diversos dons espalhados no meio da sua igreja, ela pode ter ainda muitos problemas, porque nós vamos estudar em lições posteriores que nós, além de buscarmos os dons, nós devemos buscar o fruto do Espírito, porque esses dois elementos têm que andar juntos, lado a lado: dons e fruto do Espírito. O que estava acontecendo na igreja de Corinto era exatamente esse desvirtuamento, porque eles se achavam melhores porque tinham esses dons, sobretudo os dons de línguas. Vocês podem perceber que por diversas vezes Paulo fala a respeito desse desvio, mas nós podemos perceber aqui, quando o comentarista está falando, que apesar dos erros de conduta da igreja de Corinto, os dons não são desconsiderados como se eles não existissem. É importante que isso seja enfatizado, porque os sensacionistas da atualidade, que não acreditam que os dons têm validade na igreja nos dias de hoje, geralmente eles apontam falhas e desvios por partes dos cristãos a respeito desses usos equivocados desses dons. Quando há meninice, quando há espiritualismo demais, quando há profecias infundadas, quando se percebe um falar em língua que não tem muito fundamento, que é movido simplesmente pela vontade do ser humano e não do Espírito Santo de Deus. Esse tipo de desvio ele pode acontecer. O problema é quando esses críticos do continuismo, que é esse entendimento que os dons não existem na atualidade, que foi algo para aquela época, que vê o problema desse desvio dessa doutrina e querem considerar que o fundamento bíblico e a própria doutrina em si tivesse terminado lá, tivesse ficado apenas para aquele momento. Eles olham para os desvios doutrinários e querem desfazer o dom exatamente por causa de profecias falsas, quer desfazer dos dons de variedade de língua porque alguém utilizou de qualquer forma. Não se pode desconsiderar as doutrinas bíblicas porque uma igreja usa equivocadamente esse dom. Não se pode fazer isso de hipótese alguma. E a preocupação de Paulo era exatamente isso. Quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele fala do desvio da conduta da igreja de Corinto, mas em momento nenhum ele desconsidera, em momento nenhum ele vai dizer que não tem esse dom no meio da igreja. E o interessante é que Paulo não queria inibir esse dom. Paulo só queria que a igreja viesse a usar da forma correta. Ele queria que viesse a ser usado de
de uma forma para edificação e não para destruição. Veja que Paulo, por diversas vezes, ele diz que não quer que proíba, mas sim quer que venha a dar uma ordenança. Queria que as pessoas usassem da forma correta. O que acontece nos dias de hoje é que muitos querem proibir o usar desses dons. Chego a dizer que não existe. O que nós devemos fazer é seguir os conselhos do apóstolo Paulo, é usarmos de maneira e de formas sábias. E para isso, nós devemos entender que os dons são para a edificação da igreja, que os dons são para auxiliar na obra de Deus, que os dons é para o crescimento da obra de Deus. E o que nós vamos aprender aqui nesse último tópico é exatamente a respeito da importância desses dons e a correção que deve existir. O comentarista diz aqui no tópico 2, a respeito da diversidade de dons, que o que mais chama a atenção na lista de dons apresentadas por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente sua multiplicidade. O comentarista bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 por serem adequados à situação que havia em Corinto, pois se compararmos a listas de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Aqui é interessante porque os dons não se limitavam apenas a esse. Paulo está falando em particular porque era os que a igreja em Corinto tinha e era o que causava problema na sua administração na igreja de Corinto. Paulo estava falando disso exatamente para ajudar que a igreja em Corinto pudesse utilizar melhor daqueles dons. O último ponto diz aqui a autossuficiência e humildade. O comentarista diz: os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Nós temos que entender que é a graça de Deus que nos concede esses dons. Graça, favor imerecido, mesmo sem merecermos, Deus nos concede esses dons. Não é por mérito nosso, e sim porque Deus nos escolheu. Porque Deus, Ele escolheu para que nós viéssemos a ter esses dons a fim de edificação e a fim de fazermos melhor a obra dele. Não porque nós merecemos, mas sim porque Deus é gracioso, concede a sua graça. Nós não podemos nos orgulhar de termos esses dons, não podemos ser arrogantes nem autoritários no exercício dos dons, mas temos que ser humildes, sabendo que vem de Deus. Portanto, não devemos usar o dom que Deus nos deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. E isso é um pecado contra Deus e contra a sua igreja. Nós devemos usar sempre com coração sincero e transbordante no amor, para que possamos alcançar o melhor de Deus e podemos ajudar a igreja a melhorar diante de Deus. Essa foi a nossa primeira lição. Que Deus abençoe os irmãos. Se você ficou aqui comigo até agora, se inscreva no meu canal, dê um like no vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra e que Deus abençoe a todos.